A gente precisa fazer o seguinte: a gente só pode apresentar aqui a lista dos eventos aos quais eu participo, né? Seja ele como administrador ou só como um participante de um evento de que alguém criou. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, eu tenho que fazer um get list, né? E aqui também. E outra coisa, vamos fazer o seguinte: primeiro, aqui no home, user não, home. Aqui a gente estava criando um login, né? Mas na verdade, a gente não vai criar um login, a gente não vai criar um login do zero aqui. A gente vai acessar o nosso Firebase Fake. Cadê? Era login Firebase, né? Login Firebase, ponto. A gente vai pegar, né? First where, vou pegar o primeiro que o elemento ID. Primeiro eu tenho que transformar ele no user model, né? Então, peraí, user model.fromMap. Vamos lá, user model.fromMap. Eu vou passar aqui o Firebase, o login Firebase, que é o nosso login fake. E vou pegar o primeiro, first where, ou pode ser o single. Vou pegar apenas um, né? Um aonde o elemento ponto ID. E ele não fez. Não. Aqui ele vai transformar numa lista primeiro. Peraí. Vamos lá, devagar. Primeiro eu vou transformar numa lista. Ponto map. Para cada um deles. Estou errado aqui. Vou pegar o login Firebase.map para cada map que tiver lá dentro. Eu vou converter no model, no user model from map. Vou receber esse exim e vou transformar numa lista. Então eu estou com a lista aqui agora. A partir de agora eu quero o single where. Eu vou encontrar um único elemento aonde o elemento .id seja igual a isso, o meu ID lá. Deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui. Onde eu consigo colocar vírgulas. Não consegue fazer a edição. Eu tenho uma. Não é ponto e vírgula. Aqui é on tap, eu tenho que fechar o. Faltando era isso. E uma vírgula no final. Pronto, agora sim a indentação aqui. Então, ou seja, numa única linha de código eu fiz tudo isso, né? Eu peguei a minha lista de usuários, mapeei ela, transformei todo elemento lá dentro em user model, transformei em uma lista e depois fiz uma busca nessa lista e peguei o único elemento que tem o IDA. Por quê? Porque o IDA aqui é meu administrador, que a gente definiu, né? Então o IDA é o Rafael, vai ser o admin lá. E nesse outro botão, para a gente fazer um teste rápido, a gente também não vai logar aqui e eu vou logar com o usuário B. Vou pegar o único elemento que tenha o ID igual a B. Isso porque a gente sabe que ele existe aqui e também a gente está fazendo de uma forma fake. Certo? Feito isso, no momento em que eu clicar, eu estou logado com o A, aqui eu estou logado com o B. E no final de tudo, depois que eu logar, a gente esqueceu aqui que a gente tem que colocar um set state. Ele vai recarregar aqui pra gente, né? Nesse de baixo aqui já tinha.
Além do setState, eu vou querer que ele chame o nosso getListController, tá? Eu também vou querer que ele crie a lista, ele chame a lista de novo. Então, getListController. Por que isso? Ó? Loguei, ele vai ter que ir lá e pegar a lista de novo. Por quê? Porque agora ele só pode trazer as listas aos quais o administrador pertence. Aqui só pode trazer as listas às quais o participante B pertence. E a gente vai ter que fazer isso aqui, ó, no nosso getListController, quem chama aqui, ó. Vamos resolver isso aqui, ó, antes, né, de chamar nosso getEvents. A gente vai ter que buscar apenas os eventos aos quais ele participe. Então eu vou ter que passar aqui no meu call, eu vou ter que passar quem é o ID do usuário. Então eu vou passar aqui string, vou passar o ID. Eu vou ter que receber isso aqui no meu controlador, né? Por quê? Eu vou ter que passar lá para o meu get event repository também, que ele tem uma string ID, porque aqui já deu erro, eu tenho que passar o ID, porque a gente acabou de colocar que o nosso get events lá também recebe string. O nosso home page deu problema, porque eu vou precisar passar o ID, e talvez eu não precise disso tudo, porque eu tenho o usuário logado. Então talvez eu não precise passar aqui o ID nesse momento não. Vamos desfazer isso aqui. Não preciso passar o ID, porque no nosso get events repository eu posso já acessar aqui, ó, final user, né, login. Aí a gente faz aqui um modular .get user login store, e a gente vai ver qual usuário está logado nesse momento, certo? A gente vai ter que fazer o seguinte: se a gente retorna uma lista de event model, se user login.user ele não tiver logado, ou seja, se for nulo, a gente já retorna aqui uma lista vazia para quem pediu por levar a lista, beleza? Porque se ele não está logado, não tem como mostrar nenhum evento ali para ele participar. Se não, então aqui é um else, né? Eu não preciso nem colocar o else, porque eu tenho um return aqui dentro. Então se isso não acontecer, obviamente isso aqui embaixo vai acontecer. Eu vou lá pegar a lista dos eventos desse mapa, tal, e a gente vai ter que, nessa lista de eventos que a gente recuperou, né, fazer o seguinte: get list events, nós vamos mapear ela novamente, vai fazer um mapa aonde a gente vai mapear, não, a gente vai fazer um for, tá? A gente vai navegar dentro dela, dessa coleção de lista de eventos. Aqui vai ter cada event separado, e a gente vai criar uma nova lista aqui, ó, que é uma lista de event model. Aqui events participantes, né, ou eventos que nós estamos participando. E eu não vou retornar essa lista cheia aqui, né? Na verdade eu só vou retornar a lista que eu participo, beleza? E aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos adicionar, a gente vai fazer um if aqui, ó, se esse event.users.contains, se contém aqui o meu user.id, e aqui eu tenho certeza de que ele existe, porque ele passou por essa validação ali em cima.
Então, se isso aqui acontecer, a gente vem em Events Participantes e adiciona esse evento. Então, dessa forma, a gente só está entregando os eventos aos quais o usuário participa. Vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Cliquei aqui no usuário administrador. Não existem eventos. Crie um. Opa, tá alguma coisa errada aqui. Não existem eventos. Crie um. Vamos restartar a aplicação. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo, user, login, user. Se ele for igual a nulo, porque ele não está logado, e eu retorno uma lista vazia. Vamos tentar. Ó. Aqui eu não estou logado, né? Se eu clicar aqui, ó, criar conta ou fazer login. Então, não estou logado. Agora eu loguei como administrador. E mesmo assim, vamos ver aqui passo a passo. Ó, ele caiu aqui, tudo bem. Eu quero ver como é que ele tá rolando nesse fora aqui, ó. Então, qual que é a minha lista de eventos? List Event, eu tenho esses 3 eventos. Quando ele entrou aqui, eu fiz errado. Event Users, não, tá certo. Ó, Event Users, e eu vou ver aqui, ó. Quem é esse ID? Debug. Ó, é o usuário A. Eu tô vendo se dentro da lista de usuários contém user login com ID, mas na verdade lá dentro eu tenho um objeto. Então esse contém aqui não vai funcionar mesmo não, porque ele tá tentando ver o seguinte: esse participantes model é igual ao user ID, é igual a um ID, é igual a esse objeto é igual a não, na verdade é o objeto lá de dentro, né, é igual a, é diferente. Então vamos mudar aqui a nossa lógica. Então não é contains. Então é o seguinte, aqui dentro também, antes de fazer esse if aqui, eu vou fazer um outro for. A gente vai ter que navegar aqui dentro de evento dos usuários, e para cada usuário, aí sim eu vou ter que fazer esse if aqui que eu tinha prometido. Então, user, para cada user que eu tiver aqui dentro, melhor ainda, para não ter que navegar aqui dentro, tá? Para não ter que navegar ali dentro, a gente pode, lembra do index? Vou pegar o seguinte, event.users.indexWhere. A gente vai procurar o índice aonde o elemento for igual. Mas eu preciso navegar, não é dentro de... Eu vou procurar um elemento aqui aonde o elemento .userID é igual ao meu user login .user.id, e ele existe. Tudo bem? Vou encontrar, e aí vou fazer o seguinte: if tem que colocar uma variável aqui, né, final index. Se esse index for em algum momento diferente de -1, se ele for diferente de -1 é porque ele encontrou. Então, se ele encontrou, não preciso saber mais aqui, eu só preciso retornar, adicionar esse evento ao eventos participantes. Então, events participantes.add event. Beleza. Agora sim, ó. Tá? Vou logar com o administrador A. Ele me trouxe os 3 que ele participa. Eu vou logar com o usuário B. Ele não participa de nenhum. Isso é verdade. A gente não deixou ele logado aqui em nenhum evento. Vamos adicionar ele aqui em pelo menos um. Vamos dizer que ele participa do dia da risada, tá bom? Então, além desses aqui, quem participa aqui também é o usuário B.
Vou restartar a aplicação para ele ler essa alteração que a gente fez. E agora a gente vai logar com o usuário B. E olha só, ele participa do dia da risada. Beleza? Então tá funcionando aqui o nosso Get List Events, né? De acordo com o usuário logado agora. Beleza? Então se a gente logar aqui, ó, se eu não fizer o login, eu acabei de fazer o logout, eu também vou ter que garantir isso aqui, ó. Quando eu fizer o logout, ó, a gente fez um teste aqui. Quando eu fizer um logout, o nosso Get List Event vai ter que ficar escutando essa alteração também, hein? Ou a gente vai ter que mandar a page fazer. Vamos fazer o seguinte: no nosso User Page Profile, a gente pode ter uma função aqui dentro. A gente pode receber uma função aqui chamada, uma function, beleza? E ela pode ter uma função, o nome dela vai ser onLogout. Forma mais fácil da gente fazer esse ajuste aqui. Desculpa, essa função ela vai ser recebida aqui, né? Vai precisar aqui do construtor, adicionar os parâmetros, colocar vírgula aqui no final, que eu gosto de fazer indentação. A nossa home agora quebrou, porque quem chama o driver precisa enviar uma função. Ou seja, quando fizer logout, eu preciso, aqui não pode ser mais constante, quando fizer logout, eu preciso lá e ó, reler a minha lista, certo? E inclusive fazer um set state também. Por que o set state? Porque se eu for um administrador, ó, sou um administrador, na verdade esse botão aparece para qualquer um, né? Não precisa do set state. Tá. O set state vai ser o seguinte, porque quando faz login, esse botão aparece. Então se eu fizer logout, ó, vou deixar esse aqui descomentado. Beleza? Eu tô logado. E vou fazer o logout. Beleza. Peraí, vamos dar um restart aqui. Não tô logado, loguei como administrador, buscou. Se eu fizer o logout, ele tem que reconstruir a lista, pelo menos, ó. Logout. Ele não... Desculpa aí. A gente só criou a função e não colocou ela em lugar nenhum. A gente vai ter que colocar essa função aqui no logout, ó. Além dele sair aqui e setar o usuário como nulo, a gente tem que chamar aqui o widget.onLogout. A gente esqueceu de fazer isso aqui. Estou logado com o meu usuário. Se eu fizer o logout, ó lá atrás ele já recarregou a lista, tudo bem? Só que o meu botão de criar evento, não, ele continua existindo, né? Eu só poderia clicar aqui se eu tivesse logado, né? Essa era a regra principal. Então eu tenho que fazer um set state aqui também, ó, antes de fazer o get event. Dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no nosso onLogout é fazer um pop, né? Faz um logout, sai aqui dessa tela, fecha o driver, né? Então a gente pode fazer um modular .to.pop. Vamos fechar o driver, tá bom? Então vamos lá, tô logado, o meu botãozinho aparece, carregou minha lista. Vou fazer o logout, fechou meu driver, carregou a lista e sumiu com o meu botão. Então tudo isso aqui foi feito por conta dessa função widget onLogout e também o meu modular toPop para sair daquele driver lá. Fechou?